Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o meu relato de parto. Aqui do meu lado tá a Meg. Tá quietinha agora, vamos ver se ela vai continuar quietinha assim até no final do vídeo. A Melanie tá dormindo, então eu tô aproveitando esse momento pra poder vir aqui gravar pra vocês. Minha rotina tá super corrida, por isso que a gente tá tendo menos vídeos no canal. Mas agora parece que melhorou um pouquinho, consegui me organizar mais e vou postar mais conteúdo aqui pra vocês. Então se você é novo aqui no canal, aproveita aqui o comecinho do vídeo, já se inscreve aqui se você gosta desse assunto de maternidade e também de vlogs e rotina em geral. Se inscreve aqui no canal e se você já é inscrito, muito obrigada por me acompanharem e acompanhar a nossa família aqui. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre como foi o meu parto. Tem vlog aqui no canal, eu gravei o vídeo, né, durante o dia que a Meg nasceu, mas algumas coisas eu não consegui falar naquele vídeo, ou eu só fui ficar sabendo depois. Então eu resolvi fazer esse relato de parto para contar pra vocês com mais detalhes. Então, a Meg nasceu no dia 18 de março de 2021. Ela tem 1 mês e 1 semana. É uma tititica ainda. E no dia que eu entrei em trabalho de parto, né, no dia que ela nasceu, eu tava com 39 semanas e 3 dias, se não me engano. Não lembro os dias, mas eu sei que eu tava com 39 semanas. Eu tava com eu tava muito ansiosa pra ela nascer, e eu tava com uma certa pressa pra ela nascer, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, só eu e meu marido, e a gente não tem nem a família dele, nem a minha família morando por perto. E a minha sogra veio pra cá pra poder me ajudar, né, quando a Meg nascesse, principalmente pra ficar com a Melanie, que é a minha filha de 1 ano e meio, enquanto a gente estivesse no hospital. E ela veio mais cedo porque a gente achou que a Meg ia nascer antes, assim como a minha primeira filha nasceu antes, né? Então ela não nasceu com 40 semanas e a gente achou que a Meg ia ser a mesma coisa, ia nascer lá entre 37 e 38 semanas. Então ela veio mais cedo e aí ela ficou aqui 1 semana inteira e a gente achando que ia nascer e nada dela nascer. Então eu decidi, eu optei por fazer algumas coisas que podem ajudar a entrar em trabalho de parto. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo aqui só sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Mas eu fiz uma coisa que chama descolamento da... será que eu vou lembrar agora? Descolamento da membrana. Eu fiz esse procedimento, mas não deu resultado, ou talvez até deu resultado. É que eu não esperei dar o tempo máximo para dar resultado, mas geralmente em até 48 horas, né, a mulher começa a entrar em trabalho de parto quando esse procedimento dá resultado. Não são todas as mulheres que entram em trabalho de parto fazendo o descolamento da membrana. Aí eu fiz esse procedimento, esperei 24 horas e nada aconteceu. E aí, várias pessoas já tinham me falado de um tal de um shake que você faz e ele ajuda a entrar em trabalho de parto. E aí eu conversei com eu já tinha conversado com o meu médico sobre esse shake e ele falou que por ele não tinha problema. E aí eu conversei também com a minha doula e ela falou, espera mais um pouquinho pra ver se o descolamento da membrana não vai dar resultado. E aí, se não der, a gente testa esse shake aí. Ela nunca tinha feito esse shake pra nenhuma parturiante dela, né? Pra nenhuma grávida que ela tava acompanhando. Mas muitas pessoas me falaram sobre esse shake e eu resolvi testar. Então eu comprei as coisas que precisavam e aí tem a receita dele no finalzinho desse vídeo. Vou deixar no card aqui pra vocês. E aí eu fiz o shake. Então já tinha passado mais de 24 horas, ela falou, espera pelo menos 24 horas. Aí eu esperei as 24 horas, eu fiz esse procedimento às 9h30 da manhã. Do dia, ela nasceu no dia 18. 17, 16. No dia 16 de março, eu fiz às 9h30 da manhã esse procedimento do descolamento da membrana. E o shake eu só tomei às 2h30 da tarde do dia seguinte. Então eu fiz e tomei o shake. Gente, passaram-se 3 horas que eu tinha tomado o shake, eu comecei a sentir as primeiras contrações, mas elas ainda estavam leves.
Antes disso, eu já tava me preparando pro parto, né? Eu tive um primeiro parto muito longo e eu queria que esse parto fosse mais rápido, né? Então eu comecei a fazer exercício na bola, de pilates e dança, eu dançava também. Então eu comecei a movimentar o meu corpo, né? E preparar meu corpo para esse parto. Que inclusive meus 2 partos foram partos normais. E aí, às 5h30 da tarde, eu comecei a sentir as primeiras contrações. Eu já sabia que elas eram diferentes das contrações de treinamento. E aí já mandei uma mensagem pra Ju, que é a minha doula. Falei, Ju, comecei a sentir umas primeiras contrações aqui. Tem 3 horas que eu tomei o shake. Só pra você ficar aí ciente de que pode ser que aconteça hoje ou amanhã. Ou pode ser que não aconteça nada. Porque eu tive um falso... trabalho de parto não. Eu tive uma falsa eu não sei, eu não sei, gente, dizer o que é. Uma semana antes, eu senti uma contração muito forte. E aí eu achei que eu tava entrando em trabalho de parto. E eu não tava. E eu fiquei muito frustrada com isso. Então, aquela coisa, né? Eu tinha pressa porque a minha sogra ia embora. E eu precisava que ela ficasse aqui pra me ajudar com as meninas. E ela não podia ir embora depois da data que ela já tinha marcado, porque ela estava reformando a casa dela e ela precisava estar lá 2 dias depois da data que ela já tinha a passagem pra ir embora, pra eles instalarem o negócio lá no banheiro dela. Então eu tinha o prazo máximo aí de até dia 28 pra ela nascer, tá? Então tá, isso, estamos no dia 17 e aí comecei a sentir mais e mais contrações. Elas começaram a vir com um espaço menor entre uma e outra, mas elas ainda estavam assim, fracas, sabe? Então eu tava ali em contato com a minha doula, falando pra ela como que tava a situação. E ela falou, olha, descansa, tenta dormir, porque você vai precisar ter energia para a hora do seu parto. Pois bem, quando foi umas 11 horas da noite, eu vi que o negócio tava apertando, né? Já tava ali, eu sabia que ela ia nascer no dia seguinte, porque as contrações estavam realmente ficando mais próximas uma da outra e mais doloridas. E aí tomei um banho, isso eu já tava deitada desde mais cedo. Eu tomei um banho e aí vim pra cama. Isso também tem um outro fato que é relevante, que foi que eu perdi o meu pai no dia 10 de março. Então isso era só uma semana depois que eu tinha perdido meu pai. Então o meu psicológico ainda estava muito abalado. Então eu sempre ficava pensando, tentando pensar coisas positivas, né? Porque minha filha ia nascer, mas ao mesmo tempo eu tinha acabado de perder o meu pai no Brasil. E aquilo ainda tava pesando muito pra mim. Então tomei meu banho, vim pra cama e dormi. Eu consegui dormir, às vezes eu acordava com alguma contração, mas eu consegui dormir e descansar o suficiente. E às 6 horas da manhã do dia 18 de março, eu acordei com uma contração muito forte. E aí Steve tava dormindo, tava dormindo, né, óbvio, do meu lado, aqui na cama. E aí eu acordei ele e falei, amor, eu acho que a gente precisa ir pro hospital. Aí ele, o que você tá sentindo? Isso ele já tava assim, apavorado, gente. Ele é muito... ele fica muito estressado, não, ele fica muito agitado, assim, nessas situações, sabe? De não saber o que fazer, vamos pro hospital logo, não sei o que. E aí ele já levantou, já foi, tomou banho, trocou de roupa. Aí eu... Tá tudo bem, assim, eu só senti uma contração mais forte, mas só te avisando que a qualquer momento a gente vai ter que ir pro hospital. Ele, não, tá bom, tá bom, tá bom. Isso às 6 horas da manhã. E aí ele levantou e foi tomar banho e eu fiquei uns minutinhos ainda na cama. E aí eu senti que veio uma contração bem mais forte e eu senti que alguma coisa aconteceu. Falei, tem que levantar agora. E aí eu levantei da cama aqui e vim direto aqui pra frente. Gente, foi a conta de eu sair do tapete, porque tem um tapete aqui debaixo da cama e aqui não é carpete, é laminado, né? Foi a conta de eu sair do tapete, minha bolsa tinha estourado, a água fez assim. Gente, é a coisa mais louca, assim, tipo, parece coisa de novela mesmo, sabe? Minha bolsa estourou e isso, o Steve tinha acabado de sair do banho, aí eu já gritei ele. Aí ele saiu assim, o que aconteceu? Aí ele só olhou assim e ele, vamos pro hospital agora. E aí,
como a minha bolsa estourou, o meu tampão saiu junto, então eu vi que tinha um negócio meio estranho assim, né? Depois que eu fui descobrir que era o meu tampão. E aí eu fui, tomei um banho, aí já mandei mensagem pra minha doula falando que minha bolsa tinha estourado, tomei meu banho. Só que quando eu saí do banho, a água continuava saindo, tipo, não parava de sair água, sabe? E eu achei que era assim, estourou, saiu a água e pronto. Não, gente, a água continua saindo eternamente, assim. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pro hospital? Vou ter que colocar uma fralda. Por sorte, eu tinha fralda aqui em casa de quando eu ganhei a Melanie. Aquelas fraldas, né, de adulto mesmo. E aí coloquei uma fralda, fui ainda arrumar cabelo, porque eu lavei o meu cabelo, aí fui fazer Não, eu lavei meu cabelo na noite anterior e fiz escova, então isso, eu só fiz a maquiagem. Eu fiz a maquiagem? Passei só base, lembrei. Eu passei só base e o resto eu fiz depois. Aí fui tentar comer alguma coisa, eu não conseguia comer nada, as contrações já estavam bem doloridas. Aí ok, fomos pro hospital, eu não consegui comer. Chegando no hospital, eu tava bem ainda, sabe? As contrações estavam muito doloridas, mas eu tava bem. Eu tava, assim, consciente até o momento. Cheguei no hospital, quando a gente chegou na portaria do hospital, na verdade, quando eu saí do carro, as contrações ficaram muito, muito, muito mais fortes. E aí a gente chegou na portaria e eu segurava assim no Steve, eu não conseguia abrir o olho, assim, sabe? De tanta dor. A recepcionista viu, né, que eu tava sentindo muita dor, já pegou uma cadeira de rodas. E aí, gente, quando eu sentei na cadeira de rodas, aí tem um apagão, assim, eu não lembro da próxima 1 hora, pelo menos. Eu sei que ali a gente foi pra sala de triagem. Eu não lembro do caminho, eu não vi nada, porque eu comecei a passar muito mal. Cheguei na sala de triagem, tiraram a minha roupa, colocaram a roupa de hospital em mim, me deitaram na maca. Eu não lembro de nada disso. Fizeram o exame de toque. Eu lembro vagamente de alguém fazendo o exame de toque em mim. Eu sei que eu tava com 6 centímetros de dilatação. E eu fui em outro hospital. Não era pra ela ter nascido nesse hospital. Só que o hospital que era pra ela nascer fica praticamente 1 hora daqui de casa. E eu falei, não vou pra lá, porque minha bolsa estourou. Eu não sei em quanto tempo essa menina vai nascer. A gente não vai pra lá, a gente vai pro hospital mais perto. É a mesma rede de hospitais, mas não é o mesmo hospital. Então eles não tinham todos os meus dados lá, logo que eu cheguei. E aí a médica começou a fazer um tanto de pergunta e eu não conseguia responder nada, Steve que ia respondendo. E nisso a minha doula chegou. Aí a Ju chegou, eu sei que eu abri o olho, eu vi a Ju. Aí eu pensei, pronto, tô ok agora. Tá tudo certo, ela sabe exatamente o que eu quero. O que eu queria? Agora eu vou falar um pouquinho pra você sobre o meu plano de parto. Eu queria que fosse um parto natural. Então, o parto natural é um parto sem intervenções médicas, sem anestesia, sem ocitocina, sem nada. É um parto natural, onde a mulher vai fazer 100% não que um parto com anestesia a mulher não faça 100% do parto, faz também. Mas um parto natural você está sentindo tudo o que está acontecendo, né? Você está 100% ciente do que está acontecendo. E você, por exemplo, consegue fazer um exercício, entrar na banheira. Então eu queria tudo isso, tava tudo no meu trabalho de parto, que eu queria banheira pra eu poder ficar na banheira. Só que eu não ia poder fazer imersão total porque minha bolsa tinha estourado, então não sei como que ia ser. Mas eu sei que tem uma diferença quando a bolsa estoura e quando a bolsa não estoura. Mas eu queria que tivesse banheira pra eu poder ficar na banheira, pra eu poder tentar relaxar um pouco. Eu queria fazer exercício na bola, tanto é que a gente levou a bola de pilates. Ficou até dentro do carro, a gente não tirou. Eu queria, então eu não queria anestesia, né? Eu não queria ocitocina, eu não queria nada disso. Eu queria que fosse um parto realmente 100% natural. Só que chegou nesse ponto que a gente tá agora, que eu tava na sala de triagem, que eu comecei a passar muito mal. A minha pressão caiu muito, então eu não tava consciente mais, eu não conseguia levantar, eu não conseguia sentar, eu não conseguia sair da maca que eu tava e
sentar na cadeira de rodas pra poder ir pra sala de parto. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tava sentindo muito calor. E do nada eu comecei a sentir muito frio. Então, o Steve tava, eu sei que eu tava, ai, tá muito quente. Eu comecei a arrancar a roupa do hospital, assim, ó. Eu comecei a puxar, assim, e arrancar a roupa do hospital. Isso eu lembro de alguns flashes, tá? Mas a maioria, o Steve que me contou, porque eu não consigo lembrar do que aconteceu 100%. Mas aí eu comecei a arrancar, assim, a camisola do hospital. Tem uns botões aqui em cima. E aí eu fui arrancando, porque eu tava com muito calor. Fiquei pelada, gente. Fiquei pelada. Tava com muito calor. E aí ele começou a me abanar. Aí eu comecei a ficar nervosa dele ficar me abanando. Aí falei pra ele parar. E aí do nada eu comecei a sentir muito frio. Então muito frio. Eu falava, nossa, eu tô com muito frio. Eu sei que quando eu fui passar da maca pra cadeira de rodas, a Ju me ajudou a levantar. E aí quando ela me levantou, que ela colocou a mão no meu braço, eu tava inteira arrepiada, assim, inteira. E eu tava gelada, e eu tava pálida, minha boca tava pálida. Então assim, eu passei mal demais. E aí é aquela sensação de que você vai desmaiar, aquele enjoo de que você vai vomitar, calafrio. Eu tava me sentindo muito mal. E aí, eles me levaram dessa sala de triagem pra sala de parto. Chegando na sala de parto, eu passei, né, pra maca de novo, saí ali da cadeira de rodas, passei pra maca. E aí eu tava com muito frio, comecei a pedir pra Ju uma cobertor. Aí eu acho que, eu não sei se foi pra ela ou se foi pro Steve que eu tava pedindo. Eu sei que a enfermeira trouxe dois cobertores, assim, aquecidos, então eles já vêm quentinhos, assim. Colocou em cima de mim, nossa, foi a melhor sensação do mundo. Mas eu ainda tava passando muito mal. E aí, quando o médico entrou, ele viu que eu não tava bem, né? Então, aí eu virei pra Ju, pra minha doula, e falei, eu quero anestesia, eu preciso da anestesia. Aí ela foi e conversou comigo, você tem certeza que você quer anestesia? Porque você queria sem, você queria um parto natural, você tem certeza do que você quer? Eu falei, eu preciso porque eu tô passando muito mal, eu não vou conseguir. E aí que vem uma coisa que a Ju me falou que me deixou muito tranquila em relação a isso, quando a gente ainda tava conversando sobre o parto, que foi, ela falou assim, Amanda, a anestesia, ela pode salvar um parto. Se a gestante estiver passando mal, se a gestante estiver muito cansada, se for um trabalho de parto muito longo, a anestesia, ela pode salvar o parto, porque a mulher consegue relaxar, né? A gestante consegue relaxar, consegue descansar e assim ter forças para a hora do expulsivo, para a hora de fazer a força do bebê realmente nascer. Só que isso tudo aconteceu, gente, foi muito rápido. A gente chegou no hospital, era 7h30 da manhã. E isso, quando eu tomei anestesia, era tipo 7h30, 8h30, 9 e pouco da manhã eu já tava tomando a anestesia, tá? E aí, eu falei com ela, eu falei assim, eu quero, porque se eu não tomar anestesia, eu não vou conseguir. E aí era perigoso, até se eu desmaiasse, que eu tava quase, faltava muito pouco pra desmaiar, que eu sentia a fraqueza e, tipo, quando a sua vista começa a escurecer, assim, que você vai desmaiar, eu já tava nesse ponto. E se eu desmaiasse e não conseguisse, né, voltar e ter forças pra poder ter um parto, eles iam ter que me levar pra uma cesárea, e eu não queria uma cesárea de forma alguma. Então eu falei com ela, não, eu tenho certeza, eu quero anestesia. Só que o anestesista estava numa cesárea, e só tinha um anestesista. E eles não estava disponível. Então eu tive que esperar ele sair da cesárea, e aí ele foi correndo, ele saiu da cesárea e foi correndo assim pra minha sala, porque ele já sabia, né? E aí, quando ele chegou e ele aplicou anestesia, primeiro que eu tive que sentar pra ele aplicar anestesia, o que foi extremamente difícil, porque eu não tinha forças pra levantar e sentar. Steve ficou me segurando, e aí eu apoiei nele, e sempre que vinha uma contração, as contrações estavam vindo mais ou menos de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio. Então sempre que vinha a contração, eu tinha que ficar paradinha assim, sabe? E nesse tempo dele aplicar anestesia, eu tive 2 contrações. Então foi muito difícil de conseguir não me mexer.
Mas graças a Deus deu tudo certo. E foi ele aplicar a anestesia. Quando eu deitei, que ele tinha acabado de aplicar a anestesia, minha pressão voltou imediatamente. A anestesia nem tinha dado efeito ainda, que demora mais ou menos uns 15 minutos pra ela dar efeito de você parar de sentir a dor das contrações. Ainda não tinha dado efeito, mas a minha pressão voltou imediatamente. E aí eu, né, voltei a conseguir respirar. Eu não tava conseguindo nem respirar direito. Tipo, eu tava com falta de ar já. E aí eu voltei, né, consegui respirar, e aí a anestesia foi começando a fazer efeito, aí a dor das contrações também foram passando. Mas o pior não era nem a dor das contrações, a dor das contrações, porque ela passava, ela vinha e ela parava, ela vinha e ela parava. Só que a sensação que eu tava sentindo de fraqueza e de ânsia de vômito, e é daquele negócio que você vai desmaiar e tal, aquilo não passava, aquilo era constante, então tava terrível. E aí, finalmente, né, consegui ficar mais calma, porque eu tinha parado de passar mal, e aí a anestesia fez o efeito e tal. Aí eles vieram me checar de novo, eu já tava com 7 centímetros. Eu já tava com 7 centímetros antes da anestesia, que eles me checaram de novo. E aí depois da anestesia, não é anestesia, é analgesia, na verdade. Eu falo anestesia, mas é analgesia, né? E aí depois me checaram de novo, já tava com 8 centímetros. Eu tava dilatando muito, muito rápido. E eu acho que o que ajudou a dilatação foi o shake também, porque ele também ajuda nessa questão da dilatação, mas a preparação que eu fiz antes do parto, então os exercícios na bola e tal, eu acredito que isso tenha ajudado na dilatação, porque na Melanie eu fiquei mais de 24 horas para dilatar os 10 centímetros, isso com ocitocina, tá? Eles tiveram que me dar ocitocina e ainda assim tava super demorado. Então a cada 40 minutos mais ou menos eu dilatava 1 centímetro. E aí, eu tava com 8 centímetros, quando o médico voltou de novo pra checar, eu já tava com 10. Eu não tava esperando por isso. Tanto é que do nada, assim, no vídeo, no vídeo do parto, eu tô falando e tal, não sei o que, aí do nada eu já apareço de novo, já na posição dela nascer, porque eu não tava preparada pra ela nascer tão rápido. E aí a gente começou, né, toda a preparação ali e tal, o Steve ficou do meu lado, minha doula segurou uma das minhas pernas, e também isso era uma coisa que eu não queria, no meu plano de parto tava que eu queria poder ficar em outra posição, só que como eu tava com anestesia, não era possível ficar em outra posição por causa da anestesia, porque eu não tinha força nas pernas, né, pra poder me apoiar e ficar numa posição diferente, então eu obrigatoriamente tive que ficar nessa posição. E aí, mas tudo bem também, tipo, o importante é que, né, o produto final esteja tudo certo. E aí o médico virou e falou, pode fazer a força. E aí eu comecei a fazer força, fiz força, aí ele para. Aí eu parei. Isso foi a primeira contração, né? Quando eu já tava ali pra fazer força. Aí veio uma segunda contração, só que a gente perdeu a segunda contração, porque tava vindo tão rápido que a gente não viu a segunda contração vindo. E aí na terceira contração, ele falou, pode fazer a força de novo. E aí eu fiz a força e ela saiu. Assim. Eu fiz 2 forças e ela saiu. Literalmente assim. Ela nasceu em 5 minutos e 40 segundos. A gente achava que eram 13 minutos, porque quando a Ju pegou a câmera de volta, ela viu que estavam 13 minutos. Só que a câmera começou a gravar antes de eu começar a fazer força. A câmera começou a gravar quando eles ainda estavam preparando a cama ali, sabe? Colocando o lençol ali embaixo e tal. Aí o médico veio, inclusive médico maravilhoso. Ele fala português, gente. Ele é tão bonzinho, sério, ele é muito bonzinho. E então assim, foi muito rápido. O médico ficou até assustado, mas tipo assim, eu nunca vi um parto tão rápido na minha vida, bateu recorde. Foram 5 minutos e 40 segundos. E se a gente não tivesse perdido a segunda contração, né, ela ia nascer em 2 minutos, gente. Em 2 minutos essa criança ia sair de dentro de mim. Então essa parte, sim, foi muito tranquila. Como eu tomei muito menos anestesia do que no parto da Melanie, porque no parto da Melanie eu fiquei por horas e horas sob efeito de anestesia, a analgesia,
Dessa vez foi muito rápido. Eu tomei menos de uma cápsula da peridural. Foi metade. Então, eu não tava tão anestesiada. Eu senti as minhas pernas, eu senti ela saindo. Eu senti tudo. Eu não senti a dor, mas eu senti ela saindo. Da Melanie eu não senti nada. Nada. Tanto é que eu fiquei sem conseguir andar por umas 6 ou 7 horas depois que ela nasceu, que minha perna continuou anestesiada. Então eu consegui sentir ela saindo e foi maravilhoso. Ela veio, ficou comigo uns 40 minutos, depois a Ju pegou ela um pouquinho também, depois ela ficou com o Steve, e aí eles foram, depois disso tudo, eles pesaram, eles mediram, eles fizeram os testes que tinham pra fazer, mas foi maravilhoso. Não foi o parto que eu planejei, não foi do jeito que eu planejei, mas foi um parto perfeito, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu só queria, se eu pudesse fazer algo de diferente num próximo parto, eu gostaria de não passar mal, pra poder sim ter o parto natural que eu queria ter. Mas assim, gente, foi maravilhoso, sabe? Eu assim, fiquei muito feliz mesmo, ainda mais com um negocinho desse aqui, né? Um negocinho desse aqui, não é? E ela chorava. Ela é muito brava, gente, ela é muito brava. A Melanie já era muito quietinha. Essa aqui, ela é invocada, bichinha, sabe? Bravinha. Mexe com ela pra ver. Mexe. Mas foi perfeito, sabe? Ver ela, assim, pegá-la nos meus braços e... Ai, gente, é um momento maravilhoso. Quando a Melanie nasceu, passou mais ou menos uns 2 meses, assim, eu já ficava... Ai, que saudade de sentir aquela sensação de você pegar o seu filho pela primeira vez no colo, sabe? De conhecer ele, aquele primeiro momento. Eu sentia saudade do parto. E eu, graças a Deus, eu pude viver isso de novo, né? Com a Maggie. Com a Melanie também foi maravilhoso, ainda mais que foi primeira filha, sabe? Tipo, eu não sabia o que esperar. Então, aquele momento que você vê o seu bebê é inexplicável. E eu sou muito grata por ter vivido isso 2 vezes já. Pretendo viver mais 2 vezes, mas vamos ver, né, como que vai ser a vida. Mas foi esse o meu parto, gente. Então, assim, meu recado pra você, gravidinha, é: faça o seu plano de parto, mas tenha consciência de que as coisas podem acontecer de forma diferente e tá tudo bem, tá? Desde que você esteja com saúde e seu bebê esteja com saúde e que tenha respeito. Todo mundo me respeitou demais no hospital, foi assim, uma equipe maravilhosa. Então, tem que te respeitar, tem que respeitar o que você quer, né, os seus desejos, mas também tem que levar em consideração a sua segurança e a segurança do bebê. Então, se você quer ter um parto normal, um parto natural, mas na hora aconteceu alguma coisa e tiver que ser uma cesárea de emergência, não se sinta culpada, não se sinta menos mãe, não se sinta frustrada por causa disso, porque o importante é que vocês estejam bem, tanto você quanto o seu bebê, ou seus bebês, né? Então, é isso, gente, minha mensagem é essa. O meu parto foi maravilhoso. Eu tive um momento pele a pele, o Steve cortou um cordão umbilical, esperaram parar de pulsar, tudo isso estava no meu plano de parto. A única coisa mesmo que não aconteceu foi a questão da anestesia, que eu não queria e que eu precisei, né, e eu pedi por isso. E realmente a posição, né, que eu fiquei, que não era a posição que eu queria. Então eu queria ter mobilidade, eu queria ter, né, tipo, ali ficado na bola, ficado na banheira. Não foi possível, mas paciência, o importante é que estamos bem. Tivemos uma experiência no começo ali um pouco traumática, mas depois foi maravilhoso. E o importante é isso, que ela veio pra casa comigo saudável, né, perfeita. E eu espero que vocês
tenham essa mesma experiência que eu tive, maravilhosa, que os profissionais te respeitem, te tratem bem. Esse é o seu momento com o seu filho, com a sua filha, então você tem o direito de ter pele a pele, você tem o direito do seu companheiro, sua companheira cortar o cordão umbilical, esperar parar de pulsar, isso tudo é um direito seu, desde que seja possível, é um direito seu, tá? Então lute pelos seus direitos, se informe, pesquise sobre, estude sobre parto e sobre as possibilidades que você tem. Se você tiver oportunidade, tenha uma doula, porque ela vai saber te orientar. E é isso, meu recado pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo, como todos os meus vídeos, né? Porque a pessoa não sabe falar pouco, mas é de coração. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.